A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar e vamos meditar na palavra. Pai bondoso, Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor cuida de nós. Não importa em qual fase da vida, essa vida que está aí orando comigo esteja vivendo, se ela está criança, se é jovem, se é idoso, se está numa cama, numa cadeira de rodas, o Senhor cuida dessa pessoa, o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, o Senhor está conosco no momento de dor, de luta, de dificuldade. Eu te louvo por isso. Senhor, não compete a nós cuidar, decidir sobre o nosso futuro, mas compete ao Senhor. Pai, que venhamos a confiar em Ti, acreditar em Jesus, receber Jesus como Salvador, quem aqui ainda não recebeu. Que o Teu Santo Espírito, Pai, venha fazer mudança, Pai, em vidas como o Senhor fez na minha. Abençoa vidas hoje, Senhor, e é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Olha, eu quero dizer para você que seu futuro é decidido por quem você decide acreditar. E que coisa boa quando nós decidimos acreditar em Jesus. Sabe por quê? Ele sim é que tem o poder, ele sim é que tem o comando das nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e decidimos acreditar nele, ele vem tomar conta de tudo, nos dá direcionamento, nos dá sabedoria, nos dá estratégia para a gente trabalhar, para a gente lutar, para a gente vencer, para a gente enfrentar os desafios da vida. Então, a gente precisa tomar cuidado em quem a gente acredita. Se a gente acreditar em Jesus, pode ter certeza, nós vamos ter uma vida abençoada. Isso aconteceu na minha vida. Um dia eu recebi Jesus como meu Salvador, decidi acreditar nele, confiar a minha vida aos cuidados dele e hoje ele cuida de mim em cada detalhe. Se você ainda não recebeu Jesus, faça isso e você vai poder experimentar dessa certeza também. Mesmo em meio a dias difíceis, em dificuldades, o Senhor está conosco, Ele nos guia, nos sustenta e nos protege. Eu quero refletir com você sobre futuro, né? Lá em Jeremias 10, 23, que diz assim: Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. Esse aqui é um versículo da oração que Jeremias fez ao Senhor quando ele estava falando sobre é, a destruição que viria sobre o povo de Deus. E muitos ali, eles não estavam, eles estavam insensatos, e eles não estavam consultando ao Senhor, eles estavam consultando sua própria sabedoria, eles não queriam ouvir Jeremias. E Jeremias, ele ora ao Senhor. Jeremias, ele busca o Senhor, sabe por quê? Porque Jeremias, ele não acreditava em homens, ele não seguia os conselhos dos homens, mas ele seguia os conselhos do Senhor. Ele tinha o ouvido bem antenado ao que Deus falava. Ele acreditava. Em determinado momento, ele foi tido como alguém que conspirava contra a liderança do povo, porque ele trazia umas mensagens assim que não agradava o povo de Deus, porque o povo estava errando, o povo estava em pecado. Então Jeremias, ele busca o Senhor e ele ora ao Senhor. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias sabia que a sua vida só poderia ser direcionada pelo Senhor, bem como a vida do povo de Deus naquele tempo. E nós também precisamos ter esse discernimento, essa orientação, esse direcionamento. Nós precisamos compreender e entender em quem nós estamos acreditando. Nós estamos acreditando nas coisas que estão ao nosso redor, nas muitas vozes que estão nas redes sociais, nas palavras que muitas das vezes pessoas vêm nos aconselhar que nem têm conhecimento da palavra de Deus, que nem têm uma vida com Deus. Veja bem, se você é uma pessoa que é temente ao Senhor, uma pessoa para te dar conselhos, você precisa examinar muito bem os conselhos que vêm, porque é bem verdade que Deus ele pode usar quem ele quiser, mas muitas das vezes vem muitos conselhos e a gente precisa filtrar, né? Pedir orientação do céu para que a gente possa colocar esses conselhos em prática, somente também se forem da vontade de Deus, estiverem dentro da sabedoria do Senhor. Nós precisamos acreditar em Jesus. Se você acreditar em Jesus, você vai ter um destino abençoado, um destino feliz, porque afinal de contas, quando nós partirmos dessa vida, acreditando em Jesus, nós vamos ter vida não só aqui
Direcionamento não só para essa vida, mas para outra vida que virá, a vida eterna. Acredite em Jesus e você terá um destino abençoado. Se você acreditar nas pessoas erradas, você vai comprometer o seu futuro. Porque conselhos que nós recebemos hoje, que nós colocamos em prática hoje, eles vão refletir não só hoje na nossa vida, mas no futuro. Então a gente precisa pedir direcionamento ao Senhor. Em quem buscar conselhos? Busque conselhos primeiro com o Espírito Santo. Sabe por quê? Ele é um bom amigo. Ele é uma boa companhia, a melhor das companhias. E ele é a melhor parceria que você pode estabelecer nesse tempo, em toda a sua vida. Sempre vai ter gente para impedir ou barrar algo de Deus na sua vida. Então é por isso que a gente precisa se aconselhar com o Senhor. Às vezes tem pessoas que vão chegar para você e vão tentar barrar algo de Deus na sua vida. E não fique surpreso se aparecer pessoas que se dizem ser de Deus para barrar algo na sua vida, porque o ser humano ele pode nutrir dentro dele inveja, ciúme, rancor, raiva, insegurança, e de repente Deus tem algo na sua vida que é para te fazer crescer, para te abençoar, para você ser bênção em outras vidas. Então, você não se assuste se de repente pessoas que são até de Deus forem usadas para barrar algo na sua vida. É por isso que a gente precisa consultar primeiro o Senhor, porque quando ele for usar pessoas dele, servos dele, para te dar um direcionamento, um aconselhamento, para falar com você, para te liderar, para te discipular, você já vai saber, olha, tá batendo com o que Deus falou comigo. Agora, atenção, para fazer isso, você precisa ter muita intimidade com o Senhor. É bem verdade que nós precisamos sim nos submeter a uma liderança, a um pastoreio. Isso é bíblico. Nós precisamos sim buscar uma igreja para congregar. Nós não podemos dizer, sou santo, estou santo com o Senhor Jesus, não preciso estar numa igreja para congregar. Não podemos fazer isso, porque é bíblico. A gente precisa estar no meio da congregação. A menos que você não possa fazer isso, que você não tenha condições de caminhar, de ir para a igreja. O Senhor conhece a sua situação, mas se você pode, vá congregar e vá aprender, vá ter experimentado a bênção da comunhão com os irmãos e se permita uma liderança, um discipulado. Isso é abençoador, mas nós precisamos tomar cuidado, estamos vivendo dias maus. Sempre vai ter gente para tentar barrar você, tentar impedir o romper de Deus na sua vida, tentar te segregar, te colocar no cantinho, e você vai precisar lutar contra isso. Seja firme, seja forte e coloque aí a sua vida diante do Senhor. Ouça Deus e você vai ser bem-sucedido sempre. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, buscar ao Senhor. Olha que sério, Jeremias ele tinha uma vida solitária, porque chegou um momento em que o rei queria ouvir, e olha, era o povo de Deus, hein? O rei daquele povo, ele queria ouvir o que lhe era agradável aos ouvidos. E os profetas ali ao redor, eles começaram a fazer o jogo do rei. Não, nós temos que levar uma palavra que agrade ao rei, uma palavra que agrade ao povo. Mas a palavra, a profecia que vinha verdadeiramente de Deus para aquele povo não era agradável, não era boa. E Jeremias foi o único corajoso que se colocou em posição para falar uma palavra verdadeira que vinha do céu. E foi por isso que Jeremias sofreu perseguição. Mas em meio às perseguições que Jeremias sofreu, Deus o sustentou, Deus o guardou, Deus o amparou e no final Deus o honrou. Porque até mesmo em algum momento em que veio o povo, os babilônicos, para pegar, para invadir a terra do povo de Deus, eles olharam para Jeremias e falaram com Jeremias, a situação tá assim porque o povo aqui não obedeceu o Deus de vocês, não é? E falaram com Jeremias e aí foram solícitos com Jeremias e Jeremias teve livramento. Então, para você ver que vale a pena a gente ser fiel ao Senhor. Seu futuro ele é decidido não pelas suas estratégias, não pela tua sabedoria, não necessariamente pelos bons conselhos humanos que você recebe, mas por quem você decide acreditar. Acredite primeiro no melhor amigo, que é Jesus, e que não falha nunca e vai estar com você sempre. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Fica na paz. Um grande abraço.